Amigos, sejam bem-vindos. Segunda-feira, altura para falarmos aqui um bocadinho de Sporting. Temos aí muita coisa. Eu e o meu amigo Pedro Varela, como é que estamos? Muito bem. Como obrigado. é que foi? Isto é muito importante. Dia dos namorados. Ainda dás prendas dos dias dos namorados? Sim, por acaso é engraçado perguntares isso porque eu vou fazer 31 anos, estou com a minha mulher, portanto foi passada, portanto eu tenho um filho mais velho que já tem a maioridade, passou com a namorada, claro. E tenho uma mais nova que passou connosco e fomos jantar os três. Mas normalmente até nem há muitos anos que não costumamos fazer aquela coisa de jantar fora. É sempre muita confusão, é sempre tudo mais caro. Muito mais caro. É sempre aquela... Pronto. Houve uma altura, há uns anos, que lembro, andamos à procura do restaurante, tínhamos nada marcado, outras vidas. Mas fui jantar, sossegadinho. Até um sítio que eu gosto bastante de ir, que é ali o Chez Maurice, ali na Aguda, que eu gosto muito de ir lá. E pronto, e foi passado. Olha, o meu foi passado a montar... carrinhos de bebê e next to me, até fiz aqui uma ferida, vocês não conseguem ver, mas conseguem, olha para isto, a dor aqui. Muito bem, meus amigos, vamos lá então falar, porque o Sporting jogou ontem mais uma vitória arrancada a ferros. Antes de irmos a isso, queremos falar só aqui de um outro assunto. Já era oficial na semana passada quando nós fizemos a candidatura do Sá, não era? Sim, era. Mas entretanto já começou aquilo que tu já tinhas aludido aqui. E já começou toda uma campanha quase que não quero usar assim um termo muito forte, mas uma campanha que quase que desmotiva a oposição, não é? Mas já se notou aqui qualquer coisa que não faz grande sentido, porque todos nós percebemos porque é que esta candidatura avança. O Estado até fez questão de dizer que nem é contra Varandas, também ele percebendo certo. A direção para onde vão as eleições, mas isso não impediu logo uma série de críticas e de situações de bastidores que começam a acontecer. Olha, digo sempre aquilo que digo em todas as eleições do Sporting, quem se candidata, seja ele quem for, disse o mesmo de Varandas, de Benedito, de Bruno de Carvalho, digo do Sá, digo-se do Nuno Sousa. As pessoas quando se candidatam ao Sporting têm que se preparar para o melhor e para o pior. Para o melhor, porque fazem-no à partida, não é? Todos os candidatos fazem-no com aquela intenção de ser presidente do Sporting, porque normalmente são sportinguistas, amam o seu clube, uma causa nobre, no sentido de acharem que o seu programa, o seu plano é um bom plano e faz sentido e que vai fazer crescer o clube. Por outro lado, são massacrados, e eu tinha dito aqui, são massacrados por tudo e por nada. E não quer dizer que não sejam livros de críticas, que é uma coisa completamente diferente, e já lá vamos aí uma coisa que ainda há bocado estávamos a falar em off, mas é uma devassa obviamente da vida privada. Curiosamente, eu não sei se falei isso na semana passada, talvez tenha dito, já não lembro, ainda agora tive acho que cheguei a dizer, com o Tasca do Sherba, o Pedro, e perguntei-lhe até pelo Nuno Sousa, que foi o último candidato, e aquilo é duro. E portanto, eu acho que quando as pessoas se candidatam, acho que já só o facto de se candidatarem já é um ato, não digo só nobre, mas de uma força muito grande. Da questão do Sá, obviamente ainda para já só apareceram os nomes da lista, por aí veio também uma pequena polémica. Saiu cedo demais, não é? Sim, porque depois os nomes saíram, depois, bem, enfim, ali umas coisas que eu acho que é a velha história que falamos aqui já no outro dia. No Sporting as coisas são tudo 0 a 1. Ou és a favor de Varandas, ou és contra Varandas. Ou és a favor do Sá, ou és contra o Sá. Não se consegue ter aqui o meio termo. Acho que eu tentarei, e digo sempre, nunca votei Varandas e nunca houve problema em dizer o que de bom tem feito no Sporting. Acho que no caso do Sá... E deixa-me dizer isso, que é muito mais do que as críticas que nós apontamos. Sim, claro, obviamente. Acho que o Sá, quando fez as primeiras declarações, notava-se perfeitamente que era uma novidade, estava nervoso, tanto que depois a mulher falou, e é mulher porque toda a gente conhece, quem vai ao cantinho do Sá sabe, e não sou assim tão assíduo, como andavam aí pessoas a dizer que eu era um assíduo do cantinho do Sá. Para ser assíduo do cantinho do Sá tinha que ir lá quase todas as semanas, ou de 15 em 15 dias, e nem isso vou ver o Sporting. E começaram logo as críticas por aí, depois também alguns ataques, nomeadamente porque ele já falou do mercado e das questões financeiras. E eu acho que nesses dois tópicos é preciso ter algum cuidado, porque na questão financeira há sempre coisas melhores para fazer, mas eu não creio que seja o ângulo que se deva apontar à candidatura de Varandas, se é que se quer fazer algum tipo
não digo de ataque, mas de mostrar oposição e tem que ser, esta oposição tem que ser vista como um plano alternativo, ou seja, tu podes, há aqui alguém que está a fazer bem, mas tu achas que por este caminho também podes fazer bem e mostras o teu plano. E foi essa e foi a do mercado. E a do mercado também acho que é preciso ter cuidado, porque não me parece que o Sporting tenha tido maus mercados. Aliás, se Ioannidis e Soares já tinham sido boas referências de mercado, Kochashvili não correu bem, acho que o Luís Guilherme está aqui a caminho também de ser uma boa adição ao plantel. Vamos ver o que é que acontece com o Faia. Portanto, acho que tem que ter algum cuidado. O que eu acho que é importante para mim é sair o programa. E o programa, digo aquilo que sempre disse, há uns anos o Nuno Sousa apresentou provavelmente um dos melhores programas sempre da história do Sporting, com mais de 190 páginas, uma coisa inacreditável. Ninguém lê 190 páginas. Portanto, o programa tem que ser uma coisa concisa. Não pode ser uma coisa também como o Varandas apresentou, já não sei se foi nesta ou na anterior, que aquilo eram 8 páginas ou 9 e era muito inócuo, mas tem que ser uma coisa concisa que se perceba, olha, este é um caminho alternativo, é por aqui. Vamos ver, acho que os próximos dias, não há muito tempo para discussão, acho que as eleições que são colocadas a meio das temporadas, acho que até é uma das coisas que faria sentido a eleição ser passada para períodos que não desportivos, mas sim, pronto, vamos ter que aguardar. Os três, aliás, a maioria dos clubes, porque aquilo depois tem a ver com as datas, mas eu também sou a favor disso, de empurrar as eleições em todos os clubes para o final da temporada. Eu concordo contigo, acho que o caminho de oposição, e ele até começa pelo fazer, que é a questão da ligação dos adeptos, acho que é aí onde ele consegue, onde ele conseguirá encontrar mais lacunas na presidência de Frederico Varandas. Não acho que haja assim lacunas. Nós já falamos aqui várias vezes, tanto eu como tu não achamos que haja aqui uma lacuna inacreditável que ele tenha. Claro. Há coisas que poderiam ser melhores na nossa opinião, e certamente na de Varandas também. Varandas certamente não acreditará que tudo é perfeito. Vamos ver. Acho que ele está eu acho que o Sá vai pelo ângulo dos adeptos, ou seja, a questão é a ligação aos adeptos. Agora, ele começa por aí. Exatamente, e vai ser por aí que vai pegar. Acho que vai falar certamente um pouco do scouting. Sei que vai, provavelmente, pelo que eu já ouvi, pela formação também, há muitas melhorias que podem ser feitas na formação, e não é só na formação que é mais visível, porque a formação, há muito trabalho invisível da formação, portanto acho que agora vamos ter que esperar pelos programas, ver os debates. Há eu ia te perguntar isso, há previsão de debate? Eu não vi nada. Eu e o João em princípio íamos convidar, até agora ainda não vi nenhum debates. Posso já dizer que nós vamos convidar os dois. Exatamente, eu e o João também no Sport 160 também o objetivo é convidar os dois, como fizemos nas outras eleições, e teremos todo o gosto sempre de conversar, mas até agora acho que ainda não há nada de datas oficiais. Imagino que pelo menos um debate na Sporting TV, no mínimo, uma coisa assim. Eu acho que devia de haver um também num canal mais generalista, de preferência até num dos três grandes, um dos três mais, que toda a gente tem acesso, não é? Porque os outros são cabo, é obrigado a ter sempre uma assinatura, os outros têm sempre, no sentido que estamos a falar de clubes nacionais, quer dizer, quando são eleições de Porto e Benfica, estamos a falar de clubes que os três clubes têm 95, 96% dos adeptos em Portugal, portanto, algo assim. Vamos ver o que é que irá acontecer, mas para já acho que ainda não há datas, provavelmente em breve devemos ficar a saber. Muito bem, né? Vamos lá ver se isto corre com elevação e com tranquilidade. Ora bem, no meio disto tudo o Sporting jogou, ganhou, era um jogo muito específico porque não íamos ter ponta de lança, depois do castigo do Luís Soares e de Ioannidis estar lesionado, portanto sabíamos que ia ser um jogo diferente daquilo a que estamos habituados, e realmente foi. Não é que não tínhamos conseguido criar aqui algumas situações, o Pote a jogar muitas vezes ao primeiro toque ali de costas para a baliza, mas não sei se concordas que faltou realmente agressividade, faltou cutilância, faltou um ponta de lança. Obviamente Soares fará falta, né? Mas faltou uma presença, e nós debatemos isto no Ataque Rápido de manhã, de pontos a favor e contra de não ter jogado, por exemplo, Rafael Nela titular. Por um lado, faz muito mais sentido ter os jogadores a jogar nas suas posições, portanto não ter que adaptar o Pote a uma posição que ele claramente gosta de jogar de frente à baliza, de trás para a frente, e não estando lá na frente, de frente para trás. Mas depois, por outro lado, se Rafael Nel joga e o Sporting até não marca, depois é preciso ir ao banco buscar alguém, não está lá ninguém. Portanto, há aqui uma série de argumentos que vão nos dois sentidos, mas foi o jogo possível dentro da... Olha, eu vou pegar numa frase de Rui Borges no dia... acho que foi na quinta ou na sexta-feira,
que depois até foi muito mal aproveitada pelo jornal A Bola para fazer ali uma espécie de um clickbait, em que ele diz que há muita gente em casa, é muito fácil de fazer os 11 em casa, é assim uma coisa assim do género, muito fácil de fazer. Eu tenho aqui a frase, já a vejo, e portanto eu acho que o Sporting, eu não contava que o Sporting fosse com o Pote naquela posição, sinceramente, e achava mesmo que pudesse ir com o Faye. Pois até fui pesquisar, porque não tinha essa indicação de quantas vezes o Faye tinha jogado naqueles lugares, em posição de ponta de lança ou na frente. Tinha jogado pelo menos 24 vezes antes de chegar ao Sporting e tinha feito pelo menos um golo. Não sendo a posição preferencial, eu pensei mesmo, e aliás, quando o Sporting ontem, antes de sair o 11, mostra o balneário no Instagram, como normalmente faz, mostrou a camisola de Fai, eu pensei mesmo que eu até acreditei, até pus no Twitter, olha, vai ser titular. Achei mesmo. Mas depois percebi que o 11 titular era o 11 que vinha mesmo no recorde. E acabou por ser o Pote e ali o Trincão. Acho que o Pote não está, para já não está na forma que nem ele nem o Trincão. Nem ele nem o Trincão. Mas eu acho que são dois casos obviamente diferentes. O Pote não está na forma, está a recuperar e acho que vamos ver, não é? Porque uma coisa era o Pote de há 2 ou 3 anos, hoje em dia não é o mesmo Pote, é evidente. Os jogadores também envelhecem e eles também, como todos nós. O Trincão eu acho que é fruto de ser um dos jogadores, provavelmente ainda deve ser o jogador com mais minutos do Sporting, como ainda era há pouco tempo, e portanto continuará. E portanto eu acho que não estão a funcionar. Podia jogar, eu vi, depois tentei, podia ser o Faia, podia ser o Nel, acho que até vinha de ter marcado na equipa B, uma boa adaptação. Agora, nós sabíamos que íamos sofrer de qualquer forma, não são jogadores que estão habituados, pelo menos às dinâmicas da equipa. Acho que fizemos o suficiente para ganhar. Custou um bocadinho ganhar no final. Desta vez não fui tão no final, foi aos 81, 82 minutos. Mas também já estou como o Rui Borges diz. Quer dizer, nós ganhamos aos 82, mas nós temos 2,25 de XG, 70% de posse de bola e não há dúvida nenhuma porque tivemos oportunidades. Olhas para o Porto e teve uma oportunidade de um golo e podia ter sofrido um golo também. Portanto, são 0.4, portanto, são coisas um bocadinho diferentes. Agora, podem-me dizer há um bocadinho de sorte. Eu não sei se há sorte. Quer dizer, marcar no último lance como aconteceu no outro dia, se calhar é um bocado de sorte acontecer, ou mesmo no Dragão, e aí não foi sorte nossa, foi penalti. Mas eu acho que há mérito do Sporting a conseguir isso, como é óbvio. Olhando para o momento ofensivo, já vamos à questão do momento defensivo, uma coisa que nos parece, começa a ficar óbvia, é que realmente a aposta em Luís Guilherme é uma boa aposta. É verdade que ele está, a melhor posição dele, não há dúvida nenhuma que é do lado direito. Claro. E aí temos, se calhar, o jogador em melhor forma, ainda que outro jogador que também está, e já vamos falar disso depois mais à frente, talvez aqui com os problemas físicos também, já estava condicionado, portanto vamos ver como é que ele depois estará para o resto da semana, que é Luís Guilherme. Muito interessante a forma como o Luís Guilherme explora o Fresneda. Sim. E se o Fresneda fosse outro tipo de jogador, se calhar aquele lado direito podia ter dado outro tipo de retornos. É aquele jogador que só o Rui Borges é que sabe mesmo o que é uma coisa impressionante, não é? Mas depois o Vagianidis, enfim... Entra e tem logo uma abordagem parva, não é? Sim, defensivamente não é a mesma coisa, depois tem a abordagem parva do amarelo. Eu acho que o Sporting... eu percebo porque é que Fresneda ainda continua a ser titular em relação, percebemos todos em relação ao Vagianidis. Temos todos pena que se calhar os dois juntos não fazem um grande, e acho que poderá ser a equacionar, não sei como é que vamos olhar para o mercado ou como é que vamos olhar para a próxima temporada, mas pelo menos já ficou, repara, em meia dúzia de jogos, e agora sim meia dúzia de jogos que olhamos concretamente e que pusemos o jogador na posição 7, já percebemos que o Luís Guilherme é ali um jogador não só que pode ser uma mais-valia para este campeonato, como é já de futuro, com as saídas de Kenda, e vamos ver se não vamos perder muito mais, porque eu acho que para o ano, para a próxima época, teremos aqui um problema se não teremos que refazer Yulman, não sei se Morita, temos ali problemas no meio campo que vamos ter que rápida, e não é fácil, porque são os jogadores que temos que substituir, porque nós, quando pensamos em substituir Yulman, ou Morita, ou Kenda, pensamos sempre neles, em jogadores que nos dão o seu melhor, ou que nos, não é pensar no jogador que é agora o Morita ou que ainda está lesionado, não, é no pico de forma. Estes 3 jogadores eram jogadores que davam muito ao Sporting e que obviamente nos faziam muita falta, até porque Yulman, eu sei que vamos falar disso, está a milhas, coincidência ou não,
se é por causa de tudo, mas ele já vinha atrás. Mas olha, a verdade é que já acontece. Só para terminar aqui a questão do Luís Guilherme, vai ser uma luta muito interessante entre o Geni e o Luís Guilherme. Estou curioso para ver se não poderá haver mais situações onde o Geni possa fazer ala direita. Eu sei que não é fácil, porque depois o Maxi na ala esquerda também a equipa pode ficar um bocadinho descompensada. O problema é que se o Geni for titular, ele salta o Luís Guilherme para a esquerda. Não, estou a dizer fazer lateral. Ok. Portanto, vamos ver. Eu percebo que possa não ser fácil, não é muito bem a abordagem do Rui Borges ter dois laterais, a jogar com dois centrais, dois laterais tão subidos, mas Luís Guilherme parece-me, que vai obrigar o Rui Borges a dar-lhe minutos. E Geni vai ao Mundial, não é? E Geni vai ao Mundial. Não. É? Mas isto para dizer que o Luís Guilherme vai ser um jogador que vai obrigar o Sporting a dar minutos. Uma coisa que eu queria falar, que era Trincão, Yulman, Pedro Gonçalves, e podemos aqui incluir o Geni, todos jogadores que foram obrigados, uns a jogar, parar, como é o caso do Pote, outros que foram obrigados a jogar sempre, atingiram um pico de forma na altura que a equipa precisou deles, e ainda bem, porque a equipa precisou muito de Trincão naquela fase e agora está num vale de forma. E o jogo ofensivo do Sporting, apesar de termos tido ali algumas jogadas perigosas, até com algumas incursões do Mangas, que realmente também esteve muito bem, permitindo ao Maxi jogar onde ele gosta, ali mais em zonas interiores, mas nota-se que a equipa está perra. Nota-se que a equipa falta ali alguma frescura, nomeadamente no Trincão, que é um jogador que, não sendo muito explosivo, precisa de estar muito bem fisicamente para conseguir sobressair. E portanto acho que o Sporting está a pagar aqui uma fatura dos problemas que esteve em dezembro e janeiro, que até conseguiu mais ou menos manter o barco à vela, com a exceção da Taça da Liga, onde realmente foi o pico dos problemas, foi aí naquela meia-final com o Vitória. Mas agora estamos a pagar a fatura e temos vários jogadores, uns a quererem subir a sua forma porque estiveram parados e outros numa fase baixa da forma porque tiveram a ser espremidos ao máximo durante 2 meses. E isto pode ser um problema, se bem que nós agora temos estas semanas, não temos jogos de Liga dos Campeões, há aqui 2 semanas pelo menos que vão ser muito importantes. Menos. Mas a verdade é que isso tem sido a vida de Rui Borges este ano no Sporting, não é? Jogadores lesionados, jogadores uns que têm que jogar muito mais e que agora vão estar desgastados. Acho que vai acontecer. Acho que estes 3 jogos que aconteceram aos 3 grandes vai ser o reflexo até ao final do campeonato. Equipas que até o AVS começou a ganhar, clubes que querem fugir da descida. Aquela velha máxima, os pontos vão ficar mais caros. Os pontos vão ficar mais caros e, portanto, tudo certo. O Sporting, acho que somaste aí tudo aquilo que nos está a acontecer e que pode acontecer e que vai ter tendência para piorar um bocadinho mais, porque vamos ter aqui um mês complicado até à pausa das seleções, que é o final de março, porque vamos jogar a Taça de Portugal, porque vamos jogar a Liga dos Campeões, porque vamos jogar campeonato, e portanto estas intermitências e estes jogadores que fazem-nos falta aqui regressos. Era importante termos Devast, era importante termos Ioannidis, era importante termos um Yulman em boa forma, um Morita também em melhor momento. Acho que o Daniel Bragança aos poucos tem subindo. Era importante que Nuno Santos pudesse dar um contributo, se calhar num ou outro jogo, porque senão acho que vai ser isto. Acho que a imagem que tu referiste foi notória ontem. O Sporting, apesar de normalmente ter um caudal ofensivo maior, continuou a ter muita posse de bola. 70% de posse de bola é muita posse de bola, mas não era avassalador, como já vimos noutros jogos, em que às vezes é avassalador e se calhar só ganhamos 1 ou 2-0 e a coisa percebe-se que é avassalador e podíamos ter dado 4 ou 5, ou como já demos 6 em Alvalade e coisas assim do género. Aliás, 13 vitórias seguidas em Alvalade, o que passou o Ruben Amorim e o Augusto Inácio em anos que foram campeões. Mas a verdade é que este reflexo que tu dizes e a intensidade. Agora, o que eu espero é que, como nós temos tantos jogadores que obviamente estamos dependentes de Suárez. Suárez tem uma parte importantíssima nos golos que marcamos, mas quero acreditar que vão aparecer outros, como por exemplo Daniel Bragança, que ele ainda ontem até achava que nunca tinha marcado um golo de cabeça, pelo menos como profissional. Ele diz que talvez na formação possa ter acontecido e, portanto, se calhar vamos ter que procurar também outros que nos ajudem no 0-0, nesta questão. Os dados que nós temos, ele nunca marcou. Como ele próprio disse que como profissional não se lembra. Por exemplo,
a questão física também está associada ao facto do Sporting no jogo com o Famalicão não ter tido ponta de lança e há uma coisa que certamente reparaste, que é, por exemplo, todas as nossas incursões, e nós até tivemos alguma facilidade, e volto a dizer, se tivéssemos um lateral direito um bocadinho mais afoito ofensivamente, poderíamos ter feito coisas diferentes, mas, por exemplo, vimos muito do lado esquerdo, tivemos alguma facilidade em ganhar linha. E tivemos o Mangas muitas vezes dentro da área, aliás, com um lance penalti. Mas certamente reparaste, já quero falar sobre isso, mas certamente reparaste que todos os cruzamentos eram todos para trás. Para trás, sim. Porque todos os jogadores apareciam mais ou menos naquela e é o bom, uma das coisas mais importantes de uma equipa quando, por exemplo, vai à linha cruzar, é ter um jogador que estica a defesa e outro que encolha a defesa. O que é que isso significa? Ter um jogador que obriga os centrais a ficarem perto do guarda-redes, mas depois ter um ou dois jogadores ali à entrada da área que faça com que a defesa não saiba para onde é que tenha que ir. Ontem não foi o caso, todos os jogadores vinham para o mesmo buraco, e depois até deu um bocado a ideia que o Bá e o Jacindá estavam a fazer jogos incríveis e fizeram bons jogos, mas era mais fácil anular porque eles já sabiam para onde é que os cruzamentos iam subir, iam aparecer. Agora, e aqui é que entra a questão física. Um Sporting com Pedro Gonçalves a jogar como falso 9, com um Trincão, com o Luís Guilherme, com o Maxi, com o Mangas, com até o próprio Morita, teria muito mais capacidade de desmontar no trabalho rendilhado entre linhas se estivesse com maior frescura física. Mas pronto, mas acho que isso não há nada a fazer. Não há nada a fazer e vai continuar e vai piorar. Recuperar os jogadores agora esta semana. Jogamos quando? Sábado? Nós jogamos no sábado às 6 da tarde em Moreira de Cónegos. Temos aqui quase uma semana para começar a vender amanhã difícil. Amanhã? 19 euros. Vais lá? Vou. 19 euros? Okay. Sim, não exagerar no preço. Vou, quer dizer, amanhã às 4 da tarde lá estarei no site. À partida não deve haver problema, porque mais uma vez o primeiro critério tem a ver com o sítio onde moramos, neste caso o distrito de Porto ou Braga, e depois quem tiver Gamebox 22 anos, portanto à partida deve conseguir. Exatamente. Muito bem. Yulman. Ou queres ir primeiro às polémicas? Quer dizer, eu não vi assim tanta polémica, então vamos às polémicas. Achavas que marcavas falta naquele lance e no penalti? O do penalti, o que anular o golo que sofremos. Eu ao início achava que não, mas depois acho que parece-me claro, o Pedro Santos é o que está ao lado do Bá. Sim. Esse parece-me claro, há um vídeo que se vê de frente. Aliás, esse vídeo demorou muito tempo a aparecer, apareceram todas as imagens até que aparece um de frente que se vê perfeitamente ele a tocar na coxa. Eu continuo a dizer sempre assim, eu não me importo que marquem assim, a favor ou contra, não me importa no sentido, desde que o critério seja o mesmo. E há o caso de outra falta que depois é comparada com uma que ainda aconteceu ao Benfica, e marcaram ao Benfica, não marcaram ao Sporting. Não estou a dizer, podia ser o Benfica, podia ser o Porto, não estou a dizer se este caso em concreto. Vou ser muito claro. Como acho que também é penalti o do Mangas. O do Mangas parece-me que é penalti. Esse parece-me claro. Acho que é o lance mais claro de todos. No lance do golo anulado, deixem-me só dizer isto. Naturalmente, não vou dizer que não fiquei contente pelo lance não ter sido anulado. Claro que fiquei. E é falta, vou voltar a dizer, tal como tu, demorei, foi preciso ao início fiquei assim, não vai ser falta. E é falta. Eu só acho que há nós já debatemos isto aqui, e até já lançámos o repto para debater num prisma mais macro o protocolo do VAR. Eu não gosto que o VAR sirva para isto. Certo. O VAR não pode... Quando o VAR nos foi apresentado, o VAR vinha-nos resolver lances grotescos, fora de jogo. Não tem que ser, não é grotesco no sentido de tem que ter 1 metro fora de jogo para o VAR assistir. Não, mas lances muito específicos. Bola se entrou ou não, mãos, fora de jogo gritantes, faltas gritantes, coisas gritantes. Este lance, independentemente de ser falta, e eu volto a dizer, eu acho que é falta, na mesma repetição que tu viste, eu também me parece. Eu só não gosto é que o VAR seja utilizado para isto. O árbitro tem que ter a coragem de assinalar falta neste lance. Eu concordo contigo, mas sabes qual é o problema? É que os árbitros hoje em dia deixam tudo para o VAR. As costas quentes. Exatamente. O problema é esse, é que se o árbitro tivessem mais em cima do lance, o que tu dizes é o que está no protocolo do VAR. Uma coisa flagrante, uma decisão. Mas o problema é que os árbitros estão a deixar, vê-se isso nos fora de jogo, vê-se na maior parte das decisões. Os fora de jogo é quase sempre. E nestes lances é a mesma coisa. Ok, eles lá me vão dizer, eu depois lá vou ver. E isto é um problema... E havendo falta, nós nem podemos estar aqui chateados, não estamos chateados de todo, portanto, mas nem podemos dizer porque realmente há falta, e ele chamou e ele viu e marcou falta, e está tudo certo.
Aqui a questão é que o VAR não foi implementado para isto, e agora já se está a falar do VAR até servir, aparentemente vai acontecer no Mundial, o VAR até vai servir para clarificar se há cantos ou pontapés de baliza. Mas qualquer dia estamos os jogos de futebol vão ter 150 minutos, porque todos os lances e ontem tivemos um lance em Alvalade que demorou não sei quanto tempo a ver aquilo. Exatamente. Portanto, não gosto, acho que o penalti do Mangas então acho que o penalti do Mangas, não consigo perceber. Esse para mim foi, não digo escandaloso no sentido, não sei se ele fez de propósito, mas parece-me que tão claro. Sim, chegou atrasado e acertou claro, Mangas, é tão claro que eu não sei como é que o VAR aí não viu nada. E depois há a questão daquele tal suposto penalti do Yulman, é um lance muito confuso. Eu sei que para mim é o critério sempre, ou seja, como não há um critério uniforme, uns são marcados, outros não. Mas eu nem gosto disso. Marcaram ao Benfica, eu sei, claro, embora e não marcaram nós e nós ganhámos na mesma. Não gosto da questão da comparação, porque certamente haverá 1000 lances que os jogadores que o Benfica se queixará. Por comparação conseguimos fazer com todos os lances. Todos os lances, exatamente. Portanto, ainda bem que foi marcada a falta, porque realmente há falta. Eu só discuto sempre se foi para isto que nós quisemos o VAR. E eu acho que não. Nós quisemos o VAR para transformar o jogo mais fluido, sem erros grotescos. Acho que os árbitros têm que estar muito mais preparados para ter a coragem de dizer, olha, eu acho que é falta, eu acho que não é falta. Porque se o árbitro que até está relativamente perto não achou falta, é a premissa dele. Podemos aqui discutir se está bem ou mal, e nós achamos que estaria mal se ele validasse o gol. Portanto, vamos ver se o VAR... Um dia vamos chegar... ao cúmulo, né? Não, um dia vamos... Não, eu ia dizer que um dia vamos chegar ao ponto em que os estádios vão ter câmaras, como já têm, e sistemas de inteligência artificial que vão poder assinalar as faltas todas e mais algumas, e o árbitro quase que não estará lá a fazer nada. Acho que já estivemos mais longe do que isso. Estivemos mais longe, e, portanto, sim. E os estádios depois terão cadeiras de ópera e terá tudo ali a ser servido com um belo vinho, um Pinot Noir, e as pessoas vão estar ali como se estivesse quentinho. Eu espero já não estar cá, espero que isso demore muitos anos. Quer dizer, eu espero estar cá até o máximo que conseguir, mas espero que esse futebol demore muitos anos a chegar. Mas acho que vamos chegar aí. Yulman é um excelente jogador, gosto muito do jogador. Acho que eu há bocado estava a dizer aquilo um pouco na brincadeira, meio a sério, no sentido em que eu não acho que é fruto em grande parte do cansaço, que muitos jogadores estão, e portanto há uma oscilação do ponto de vista de exibicional, uma oscilação exibicional muito grande. Acho que ele está com a dificuldade em voltarmos ainda a ver o Yulman que já vimos noutros tempos. Agora, mas deixa-me só acho que as coisas ficam na cabeça dos jogadores. Mas deixa-me só referir isto. Sim. Não é, acho que está a agudizar agora, mas não é uma questão única o Yulman não estar a fazer uma época tão boa como as últimas duas. Sim. Está a agudizar, e obviamente sabem do que é que eu estou a falar, a questão do fecho do mercado, mas esta questão do Yulman já vem desde o início da época, já é um Yulman muito mais intermitente, não é? Quando no ano passado, há 2 anos, nos últimos 2 anos, aliás, pêndulo perfeito, limpava aquela zona do meio campo, libertava o Morita para poder estar muito mais perto dos avançados, e agora já não é agora mais também não é fácil nos outros anos ter os jogadores ao lado dele também em boa forma, e parecendo que não, isso ajuda, não é? Claro. Como é óbvio, jogares com quem está ao teu lado em melhor momento e ele tem tido companheiros que às vezes estão muito bem, como o João Simões. Tivemos um Morita que até esteve bem, foi no Dragão, no último jogo, e depois já não... As coisas oscilam muito. Acho que há várias coisas. Acho que há a questão física, obviamente. Acho que há a questão da dinâmica com os próprios companheiros de meio campo. E não me admirava nada que houvesse aqui um bocadinho a questão mental. Quer dizer, é óbvio, porque está quase a ser pai. Está quase a ser pai. A questão de ser pai. Acho que a questão do contrato... se for muito idêntica à que aconteceu com Gyökeres, acho que aquilo mexe com qualquer um. Repara... Ainda agora estava a ver o Mateus Reis. O Mateus Reis foi para a Rússia. O gajo vai ganhar 4 milhões, 3,5 milhões limpos. É uma brutalidade. Portanto, é evidente que, quer dizer, todos nós somos assim, vivemos num mundo capitalista, no sentido em que o dinheiro tem uma importância enorme. Apresentam-te propostas desta natureza, e o Ullmann certamente saberá. E depois há ali uma questão, ele provavelmente sabe que este é o momento... Dá o salto. Pode não... Para já não sabe se vai ao Mundial, porque ainda vão jogar o play-off, que é agora no final de março, não é? Porque a Dinamarca perdeu com a Escócia é que foi direta, vão para o play-off. E portanto o Ullmann ainda tem essa questão, porque isso ao Mundial, parecendo que não, ajuda muito este tipo de jogadores, calhas de fazer um bom Mundial, propostas. Portanto, o Yulman sabe certamente que este é o momento ideal para ele, até tinha sido na época passada, onde sai como campeão e como uma grande exibição.
certamente o Sporting perde o Jóqueras. o Sporting perde o Jóqueras, provavelmente houve ali conversas e olha, no final da próxima temporada, porque segundo se diz, houve ali uma promessa qualquer verbal, acredito que isso mexa com qualquer Claro. Vamos ver, esperemos que ele faça uma reta final do faça a reta campeonato, final que nós precisamos, porque vamos mesmo precisar, nós vamos ter ali claro, momentos com o Porto para a taça, com o Benfica em casa, campeonato. porque de repente o Benfica também está ali, pode não jogar um futebol espetacular, mas está ali, da mesma forma quando fomos à Luz, também não estava a jogar um futebol espetacular e a dificuldade que tivemos para sair de lá com o empate, e portanto vamos precisar, acho que qualquer um dos três, acho que qualquer um dos cantos dirá que qualquer dos seus jogadores precisam de estar na sua melhor forma para estes momentos finais do campeonato. Muito bem, o Sporting está então com 13 vitórias seguidas em casa. Faltam 3 para empatar com o Mariolino. É? É. 3? 16 vitórias. Mariolino 16. É que estas 13 do pelo menos tem aquela, até, estamos a falar de 13 vitórias consecutivas em todas as competições, que metas da E Liga há dos aquele Campeões, dado não é? incrível dos jogos a marcar este ano, só não marcámos Já na vamos Supertaça. com este em casa. Não, estou a dizer que nesta temporada sim, essa marcação só não marcamos contra o Benfica na Supertaça. E em Alvalade já vamos com acho que 80 a última equipa foi o Vitória de Setúbal, que 0-0. nós não marcamos. que nós não marcámos. Acho que foi É um uma 0-0. coisa assim, 80 e tal jogos. Eu acho que era 80 e tal jogos. É uma coisa. Impressionante. enorme. E depois só ontem é que percebi, porque também ouvi na transmissão esse dado, que também já tinhas referido, que é só não marcamos ao Benfica, que nos valeu, não consegui. Mas Nós tu- na realidade marcamos, foi anulado. Tivemos a ganhar, foi o gol anulado, nós marcamos. Pois foi. Não, já mas nem foi, me que foi lembrava. completamente diferente. Foi logo ao início, logo aos 7 ou 8 minutos, ou uma coisa assim do género. Bem anulado, não é? E foi bem anulado, exatamente, lá está o VAR aí. Mas é engraçado porque nós só não marcamos. Portanto, fica sempre aquela questão. Porque quando me dizem, o Sporting marca aos 80, o Sporting... o Sporting marca todos os jogos, meu. todos os minutos. Portanto, à partida, estatisticamente, o Sporting vai marcar no jogo. Portanto, as equipas também sabem disso. O Sporting, Sim, até ao final, vai acreditar que é possível. Sim, e olhando para o rival que nós queremos ultrapassar, falámos disto também no Ataque Rápido, uma equipa que cada vez mais vai alimentando a possibilidade de perder pontos, porque ofensivamente tem muitas dificuldades. E agora com a perdida do Samu, eles são uma equipa que não queria muito, são eficazes. Perdendo o Samu, essa eficácia vai naturalmente reduzir, que é o jogador deles mais talhado para marcar o golo. Portanto, acho que o Também vão campeonato descansar como nós, não é? Também vão descansar como nós. Acho que aqui só o Benfica é que tem essa questão. Mas depois o Benfica depois compensará porque não tem taça de Mas o Portugal. Porto agora joga 2 jogos em casa, não é? Seguidos. Tem, Arouca e mais alguém que eu não outro estou. com alguém, Bem, exatamente. vamos ver. É uma equipa que queremos ultrapassar e teremos certamente aí oportunidades para lhes recuperar pontos, partindo do princípio que nós vamos cumprir os Sim, nossos. nós vamos ter já um jogo complicado. Vamos ter um jogo Moreira de Cónegos difícil, portanto vamos ver o que vai dar na TVI, Na não é? TVI, o jogo, por isso é que é às 6 da tarde. Que boa, eu vou fazer esse jogo. Vais? Pronto. Então Muito bem, lá. muito bem. Vamos lá ver se a coisa corre bem ao nosso Sporting, um jogo com o Moreirense, uma boa equipa. Estava aqui a pensar, pois eles não podem jogar com o Travassos, que é nosso. Sim. Vão ter que fazer alterações. Bem, vamos às rubricas. Vamos lá? Uhum. Vamos lá, então vamos à figura. Ora bem, a figura. Já. Eu sou, deixa-me já dizer isto, leigo em handball. Completamente leigo, não percebo. Só agora. Houve europeu ou mundial agora? Europeu? Desculpa, europeu. Europeu. Agora, Só agora neste ficamos em europeu. quinto lugar, que era o objetivo que o treinador Exatamente. selecionador tinha Eu fixado. só agora no europeu é conseguir perceber a regra dos passos, porque para mim é tão diferente do basquetebol que eu baralhava-me, como é que eles contabilizavam os passos. Aliás, até foi com o Gonçalo, compreendemos juntos. Portanto, leigo totalmente. Mas já fui informado que temos o melhor jogador jovem do mundo, o Kiko Costa, que é ala, direito aparentemente, portanto é o Fresneda. Coitado do Kiko. É o Fresneda. Também já me explicaram a polémica da ida dele para o Sporting, que eu também não sabia, a história do pai, e do Porto ter ido buscar o Velasquez, como é que é? Vasquez, e depois o Sporting vai buscar os dois irmãos, um estava lesionado, o outro tinha 16 anos, portanto, espetacular. Mas o melhor jogador jovem do mundo, é a primeira vez que um jogador português recebe esta distinção. É um jogador que, segundo me dizem, é fora de série. Deve ser a melhor equipa de sempre do Sporting de handball e uma das melhores que já jogou aqui em Portugal. Está completamente
em Hegemónica, Portugal não é? é o domínio total. São 7 competições seguidas ganhas, tudo na totalidade das competições. Nós fomos ganhar ainda agora ao Dragão Caixa para a Taça de Portugal Sem espinhas, mesmo que tivesse ali tac a tac, mas a ponta final depois lá bem ao de cima. No campeonato estamos numa forma inacreditável. E depois nota-se depois na seleção, muitos destes jogadores depois dão contributo à seleção, e a seleção tinha fixado um 5º lugar e conseguiu esse 5º lugar. Tem aquele ponto alto contra a Dinamarca, a vitória contra a Dinamarca, que acabou por ser importante porque que eram campeões do mundo. São, e que tem, depois há aqui uma questão que a França meteu-se ali pelo meio, mas sim, mas a Dinamarca tem ali uma hegemonia muito grande. E portanto é um feito inacreditável, e há ali um trabalho que na verdade seja dito, eu não vou dizer que copiamos, mas o Porto tinha feito quando dominou durante ali um período de 7 ou 8 anos, com muita base de formação e jogadores com experiência. O Sporting também vai buscar muitos jogadores de formação e jogadores com experiência, e agora está o Sporting a dominar. Portanto, acho que é o modelo que acaba por ser o modelo que nós vamos tendo capacidade. Agora o Sporting depois também na Liga dos Campeões do handball tem demonstrado qualidade e vai ter aqui jogos muito interessantes agora nesta próxima fase. Eu quando era miúdo, vou-vos dizer que eu, se calhar porque o Sporting ganhava um bocadinho menos, via muito handball porque eu gostava muito do Ricardo Andorinho. Sim, ainda me lembro desse ABC equipa que vai à final da Liga dos Campeões contra o... Não, mas o Ricardo Andorinho era nosso. Não, mas o Ricardo Andorinho... Espera aí, o Ricardo Andorinho jogou... Era do Sporting, o Ricardo Mas não Andorinho. jogou no ABC. Agora estou a confundir ou não? Eu acho. Agora confundi. O Ricardo Andorinho acho que era nosso. Não, eu sei sim, não é nosso. Eu já o entrevistei no Sport 160 eu gostava muito e ainda dele. falei muitas vezes. Agora não sei porque associei o ABC de Braga, porque o ABC de Braga tinha em 94, acho que era em 94, uma grande equipa que foi à final. Estou a falar ali início dos anos 2000. Não, estou a confundir. Agora liguei as duas coisas, mas não... Portanto, eu via nessa altura, depois desliguei totalmente do handball, e agora fui informado que o Kiko foi eleito o melhor jogador jovem do mundo, e portanto mais um parabéns para o nosso handball, que realmente é hegemónico aí nos últimos anos. E a verdade é que nós, e nas modalidades, genericamente, ainda agora o voleibol está a praticar um vôlei de uma enormíssima qualidade, ainda agora nas competições europeias muito bem. Temos, já que está a falar de modalidades, e temos quinta-feira um jogo contra o Benfica do regresso. Portanto, a Liga de Futsal esteve parada porque houve campeonato da Europa. O Sporting já jogou para a taça, sem uma equipa de escalões inferiores, portanto, sem grande margem para surpresas. O mais importante até é a questão do Ziki, que está aqui, parece a regressar, e vamos ver se agora de uma forma contínua. Isto para dizer que o Benfica tem sido absolutamente demolidor esta temporada na fase regular, tem tudo vitórias, já vão com 17 ou 18 vitórias. Ganharam inclusive ao Sporting na primeira volta. O Sporting depois teve um deslize com o Leões de Porto Salvo. Portanto, mesmo que o Sporting ganhe na quinta-feira ao Benfica, o primeiro lugar da fase regular está dependente de um deslize do Benfica. Mas mais importante que este jogo da fase regular contra o Benfica, Sporting-Benfica no João Rocha, na quinta-feira, eu diria que é ali ao final da tarde. Mais importante é que na segunda-feira a seguir há um Sporting, aliás, acho que é Benfica-Sporting neste caso, de primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. As duas equipas vão jogar 2 vezes seguidas, uma para o campeonato e outra para a Liga dos Campeões, e esse jogo para a Liga dos Campeões é mais importante, não há aqui dúvida nenhuma, porque houve aqui uma mudança nos ranqueamentos e nas possibilidades de confrontos na Liga dos Campeões, na UEFA Liga dos Campeões, e portanto as duas equipas portuguesas que provavelmente teriam grandes probabilidades de estar na Final Four da Liga dos Campeões não vão estar, só vai estar uma, e é já nos quartos de final que elas se enfrentam. Portanto, 2 jogos com o Benfica importantíssimos, um na quinta para o campeonato e depois um na segunda-feira, se não estou errado, às 20h30 para a Liga dos Campeões, primeira mão dos quartos de final. Eu tive que ir buscar porque eu tinha que ter alguma ligação. É evidente que o Ricardo Andorinho não jogou no ABC, mas o Ricardo Andorinho começa em 94, 95 no Sporting, e é o ano em que o ABC vai em 93, 94 à final com o Cantábria, é a 2 mãos, e na altura empata 22-22 e depois perde... Acho que
Acho que é assim, eu acho que perde 23, 21. Exatamente. E eu agora fui ver, e é nesse período, e o Ricardo Andorinho chega ao Sporting, não tem ligação com... Tem ligação só temporal, obviamente não jogou lá, nem sei porque era o ABC tinha o famoso Chico lá à época, agora até estava a ver aqui. Que depois jogou no Sporting. Agora estava a ver os jogadores e eu, porque é que eu fui buscar o Ricardo Andorinho ao ABC, mas era a ligação temporal, porque era desse período, ou seja, ele estava a começar, o ABC tinha esse grande momento, porque há na memória de quem via handball há uns anos, essa grande equipa, esse grande feito, porque esse é em 93, 94 e depois eu não sei se no ano a seguir eles não vão outra vez, bem, mas esse ano, pronto, é o momento em que o Andorinho chega em 94, 95 ao Sporting e depois tem essa carreira. Que depois ele vai para a Espanha e depois tem uma lesão gravíssima e volta para o Sporting. E eu não sei porque eu liguei as duas coisas, mas obviamente não jogou o Ricardo ainda é clássico. nosso. Muito bem, vamos ficar a nossa figura, Kiko. E atenção ao futsal, que vamos ter esses dois jogos então com o Benfica. Esperemos que, aliás, quando nós gravarmos para a semana, se calhar vai estar a acontecer o jogo. Exatamente. Mas pronto, é o que é. Vamos à memória da semana. Força. E estava com dificuldade em encontrar a memória porque não me estava assim aqui eu faço aquilo que tu também já falaste aqui no outro dia, que é a questão, às vezes vou ao wiki do Sport, que é sempre uma boa ajuda e para uma pessoa tentar ligar coisas, mas depois vi que o Capel faz anos, faz 38 anos, e depois acabei por ligar, e depois de repente, claro, quando me lembrei do Capel e dos 38 anos, lembrei-me desse jogo, e a minha memória é esse jogo contra o Atlético de Bilbao, que o Sporting faz em Alvalade, porque eu estava lá, fui ver esse jogo, e estava no Topo Sul, e lembrei-me de tudo, lembrei-me porque o Sporting ganha 2-1, mas esteve a perder 1-0, sofre o golo logo no início da segunda parte, e tem depois logo a seguir, acho que é o Llorente, e tem uma bola oposta, podia ter feito 2-0, mas depois o Sporting acaba por tomar conta do jogo, vira, e é o Capel que faz o segundo golo. O primeiro é do Insua. Exatamente, o Insua, uma cabeçada que a bola bate meio, assim no chão. Meio fora da área. Uma coisa muito estranha, mas é uma boa cabeçada. Depois o Capel faz aquele remate fabuloso, é mesmo à minha frente, eu estava no Topo Sul e vejo o golo. E fiquei, e de repente fiquei ali a navegar, fui ver os vídeos desse jogo e aquele Alvalade que estava cheio, como ontem estavam 46 mil pessoas em Alvalade, mas é uma diferença muito grande o Alvalade daqueles tempos, que não eram tempos fáceis para o Sporting, aquilo é talvez o melhor momento que nós temos, porque é os tempos de Godinho Lopes. É o pré-descalabro. Nós estávamos a caminho, perdemos muito mal depois lá e somos eliminados, prolongamento, e acabamos, e isto dava direito a ir à final contra o Atlético Madrid. Exatamente. E portanto fiquei ali e fiquei a pensar naqueles momentos incríveis. O Capel era um daqueles jogadores que tinha uma ligação muito forte com as bancadas, ao ponto que depois ainda fui recordar esse episódio, porque lembro perfeitamente, era tão ligado às bancadas, que é uma coisa que hoje em dia nós já tivemos isso, não foi há muito tempo, lá está, se queremos falar de coisas que Varandas proibiu os jogadores chegarem à beira dos jogadores. Eu lembro de estar em Vila do Conde e os jogadores não se podiam chegar à nossa beira, e lembro-me que ganharam os últimos minutos e viram, já não sei quem foi, não sei se foi o Gênio ou o Catama, já não sei quem foi, ou o Kenda, que veio marcar e veio para a bancada, que era uma coisa que era quase hoje em dia os jogadores, houve ali um momento que os jogadores não podiam chegar-se perto, então pós-Alcochete era um problema maior. E o Capel tinha essa ali, por isso é que estou a falar disso, o Capel tinha uma ligação muito forte, ao ponto que teve aquele episódio, coitado do Fosso, quando ele atirou uma camisola e caem 2 adeptos, e um deles teve mesmo que ser operado, e ele foi visitá-los ao hotel, ao hospital. Mas eram ligações. Eu não estou a dizer que mas queres regressar a esse tempo? Não, eu gostava de regressar a esse tempo com os resultados de agora. Claro que sim, gostava de ter mais disso. E ainda no outro dia tinha esta discussão com um amigo meu, o Miguel, que tem lugar, que gosta como eu da pirotecnia, mas não, eu sou um bocadinho mais extremista na questão da pirotecnia do que ele, mas estávamos a falar da questão de que eu vejo muito mais este lado do adepto, e ele não se importa que as coisas sejam mais do lado da clientela, e está tudo certo, e estávamos a falar, está tudo certo, cada qual vê da forma como acha. Agora, eu sinto falta, e por isso é que na semana passada falei nos adeptos, eu sinto muita falta de ver o vulcão de Alvalade, que eu acho que isso nunca mais vamos ter, e é uma pena, eu tenho muita pena, e não, olha o que é. E portanto, em relação ao Capel, o Capel, quando veio para o Sporting, o Capel tinha era um jogador que muita gente conhecia do FM, Championship Manager, Football Manager, e o Capel era uma lenda no Sevilha.
E era uma lenda ao ponto, e eu depois até te mandei-te a capa. Pesquisem, muita gente deve conhecer esta capa. Se calhar não consegue ver bem, para não, Gonçalo. Portanto, isto é uma capa do Estádio Deportivo, nem sei se não existe este jornal. O jornal tem a manchete é iguais, e tem 3 jogadores: Ronaldo, o Messi e Diego Capel. E o Diego Capel na altura tinha um hype imenso, e quando ele veio para o Sporting é uma grande surpresa. Vem mesmo de forma muito surpreendente, porque era um jogador que estava ali às portas da seleção espanhola, era um jogador que se falava de grandes clubes, e ele de repente tem uma quebra no Sevilha e acaba no Sporting. No Sporting teve momentos bons, momentos maus, um bocadinho por aí. Havia muito aquela coisa da mochila, né? Que ele corria com a mochila às costas. Que ele corria uma espécie de corcunda ali, baixado, não via nada, ele levava a bola por ali à frente. Aliás, o golo contra o Bilbao é um bocado assim. Mas era um jogador que eu gostava, tinha essa ligação, e dava tudo, não tinha essa raça espanhola que depois aplicava ao Sporting. Todas as equipas gostam desse tipo de jogadores, mas esteve realmente nesse período conturbado. Falaste dessa questão da Liga Europa, depois no ano a seguir é o descalabro total. O ano em que terminamos em sétimo lugar. Eu fui ver os jogos todos fora e lembro perfeitamente. Para já não havia dificuldades em comprar bilhetes. E nesse jogo do Bilbao nós fazemos o 2-1 e falhamos o 3-1, que nos dava mais descansado. É o Carrilho que falha, já nem me lembrava. Portanto, isso a marca o primeiro, Capela o segundo, e Carrilho falha o 3-1, que tinha-nos dado outra segurança. Sim, mas esse ano é um ano difícil para ter. Qualquer jogador ali entrava quase numa espécie de buraco negro, não é? Aquilo era um buraco negro, o Sporting, aquilo naquela altura. Eu lembro-me de todas as equipas entravam contra nós, especialmente fora da Alvalade, com a sensação que nos podiam ganhar, e podiam, porque o que tu saías era, nós tínhamos melhores jogadores, supostamente melhor equipa, não era melhor equipa, tínhamos melhores jogadores que poderiam dar uma melhor equipa, mas qualquer equipa chegava ali e nos fazia a vida. Mas essa campanha na Liga Europa foi bastante... Foi das campanhas mais... do City também. Foi das campanhas mais inspiradoras, no sentido de... não sei, o campeonato a coisa não estava bem. Foi naquele ano em que nós até começámos com o Domingos e vamos já à Luz com a possibilidade de passar para a primeira, e temos a lesão do Rinaldo, e a partir daí tudo corre mal e o Domingos é despedido. Mas aquela campanha na Liga Europa, não sei, inspirava-me. Era ali um... Domingos é despedido 48 horas antes, o Dinho Lopes diz que estava tudo bem. Estava tudo, sim. Vai continuar, passado 48 horas o Domingos é despedido. Sim, uma daquelas míticas também, como a história do Paulo Lentz. Exatamente. O Ferguson do Sporting, e depois estava despedido. Sim, ali era um período que era absolutamente Mas essa campanha na Liga Europa... É o que agarrou os adeptos, e era o que fazia. E o que era inacreditável é que nós não jogávamos nada no campeonato. Chegamos a estar em 12º lugar. Eu lembro de estarmos muito próximos. Mas no ano a seguir. No ano a seguir estamos... no ano a seguir estamos em 12º lugar. Mas eram anos em que nós... Era um desastre total. E essa campanha mantém-nos ali agarrados. Do ano anterior mantém-nos agarrados. Que também fomos à final da taça. E foi com uma Sportingizada. Foi com a Académica. Eu também estava lá. Com a Académica, gol do Marinho. Logo ao início, o jogo a abrir. Exatamente, com uma grande exibição. O Adriano do lado lá. E o Cédric. O Cédric faz a assistência, se não estou a erro. E o Adriano era lá, exatamente, e ganhou-nos 11. E o mais engraçado é que eu, na altura, tinha acabado de estudar em Coimbra, portanto já tinha saído, mas namorava com uma moça que estava lá, portanto estava lá há muito tempo, e lembro-me perfeitamente de estar em Coimbra a ver a festa da Académica, que foi uma festa muito bonita, e acho que todas as pessoas que estudaram em Coimbra têm sempre aquela costelinha da Académica, portanto foi, por um lado, fiquei contente de os ver, escusava era de ser com o Sporting. Muito mas bem, nós somos os pródigos disso, depois a seguir perdemos com o Aves também, que também foi lá ver. Essa também foi uma bela... Muito bem, Diego Capel, vamos embora. Gosto do Diego Capel. E lembras-te do Refren? Conseguiu-se lesionar a marcar um livro. O que é uma imagem dele que dizia que ele estava a dormir no banco. Na altura há uma coisa qualquer de uma filmagem que aparece e lá a gente a dizer que ele estava a dormir no banco, e era bem possível, já não digo nada. Naqueles tempos tudo era possível, nós já sabemos. Qual é que foi aquele jogador que falha um golo? Eu acho que era não sei quem era, um jogador que falha um golo escandaloso, e que há aquela mítica imagem do Domingos a dizer ao adjunto: mas nesse certo, depois mete aqui um pico, Gonçalo. Lembras dessa imagem do Domingos? Portanto, alguém do Sporting falha um golo escandaloso, e a Sport TV foca a cara do Domingos, e o Domingos está a dizer ao lado: o gajo nem acerta na bola.
Tivemos lá muitos. Tivemos lá muitos. Não, Lá muitos, eu estava lá, olha, estava também no estádio quando o Boginov quis marcar o penalti. Roubou o penalti. Também estava lá na Sul, acho que foi contra a bancada Sul. Era o Domingos? Já não me lembro se era o Domingos. Há coisas que eu prefiro apagar. Lembro-me delas porque ou estou no estádio e ficam na memória, mas depois há coisas que são preferíveis esquecer porque temos tantas coisas. Ele a tirar a bola. O Jeffrey é outro jogador que vinha muito bem. Vinha do Barcelona? Ia fazer. E Sempre de vez em quando até fazia, mas depois estava sempre lesionado. O Refren, o Sporting uma vez goleia, eu acho que é o Marítimo, para ir por 4 ou 5-1, e o Refren faz o último gol num livre assim à entrada da área. E lesiona-se a marcar o livre e não sei quantos meses por lesão. Então, nós lembro, como é que se chamava aquilo? Agora já não me recordo que veio do Atlético de Madrid também uma grande contratação, pagámos 8 milhões e o primeiro gol que ele faz é um autogolo. É um autogolo, é verdade. Exatamente. Mas o Pongol... Opa, eu achava que o Pongol vinha dar. Eu achava mesmo que ele era o primeiro autogolo. Mas ele era formação de Liverpool e Atlético de Madrid, mas o Pongol, posso já não estar a relembrar-me de tudo, mas eu acho que ele tinha um problema de uma filha recém-nascida, tinha uma doença grave e portanto ele estava no Sporting meio com a cabeça noutros lados, mas sim. Mas nós tínhamos coisas espetaculares nessas Bem, vamos embora. Desculpa, Gonçalo. Estamos cá para a semana. Vamos embora, estamos cá para a semana. O Sporting joga então no domingo. No sábado, frente ao Moreirense. Um joguinho na TVI, portanto ótimo. Para toda a gente poder ver. Que horas é? 18, perfeito, melhor ainda. Vamos embora. Força Sporting, Pedro. Grande abraço. Grande abraço. Vamos lá ver se as coisas correm bem.